O vídeo de hoje é um guia completo explicando os poderes do Sol e da Lua do universo de Enrolados outra vez e vou contar pra vocês toda a história completa desses dois poderes. Hoje várias perguntas de vocês serão respondidas, então bora pro nosso vídeo. Gotinhas da Lua, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos a Dear Made. Ó, já sabe, né? Tem que deixar o like de baixo pra ti, sua mascotinha do canal, ficar muito feliz. Então, clica no like aqui de baixo, também se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra você receber no seu celular todos os futuros vídeos do Dear Made, me deixar muito felizinha. E bora responder a nossa pergunta de hoje. Se você pudesse plantar qualquer coisa pra ter um pé dessa coisa, o que você plantaria? Eu com certeza plantaria dinheiro e pizza pra eu sempre ter dinheiro e pizza à minha disposição. Então, deixo vocês aí com essa pergunta mega bizarra, enquanto eu conto pra vocês aqui a história da gota do Sol e da gota da Lua. Então pensei numa resposta legal e deixa aqui nos comentários. Milhões de anos atrás aconteceu um misterioso evento. O Sol e a Lua, durante o evento astrológico, deixaram cair uma gotinha de cada na Terra. Uma das gotinhas continha magias solares e a outra gotinha continha magias lunares. E elas eram as coisas mais poderosas em toda a Terra. A gotinha de Sol caiu e ao tocar no chão originou uma linda flor mágica dourada, capaz de curar e fazer apenas bondades. Enquanto isso, ao mesmo tempo, uma gotinha da Lua caiu numa região próxima, dando origem a uma pedra da Lua. Essa pedra da Lua tinha poderes completamente opostos aos poderes da flor mágica dourada, que a gente conheceu bastante sobre ela no filme de Enrolados. Quem possuísse a pedra da Lua agora tinha poderes da morte, poderes de destruição, e esses poderes, assim como a flor mágica dourada, eram ativados por meio de uma música. Esses poderes destrutivos tinham relação com ruína, destruição, morte, e no momento que uma pessoa cantasse essa música e possuísse a pedra da Lua, ela poderia drenar a vida de qualquer ser vivo, incluindo pessoas, animais ou plantinhas. Como a gente vê muito bem na cena em que a Rapunzel conhece essa magia, conhece essa música, canta essa música e toda a vida ao redor do local que ela tá é drenada. Então tudo murcha e morre e fica aquela completa ruína e destruição. Logo, essa pedra da Lua é a própria personificação do poder da morte. Olha só que coisa mais horrível e mais poderosa. Então tem que tomar cuidado pra essa força não cair em mãos erradas. Semana que vem vou lançar o vídeo pra vocês só explicando tudo que a gota do Sol e a gota da Lua podem fazer, então não vou focar muito nos poderes da flor mágica dourada, nem nos poderes da pedra da Lua, porque eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Então guarda a curiosidade que semana que vem eu vou lançar esse videozinho incrível pra vocês. Hoje eu vou explicar mais a história e a origem desses dois poderes e a trajetória do início deles até o final no universo de Enrolados, beleza? Então vamos aqui voltar pra nossa origem. Quando a gota do Sol e a gota da Lua caíram na Terra, ainda não existiam reinos, não existia corona, nem nada nessas duas regiões que as gotinhas caíram. Foi um acontecimento que rolou milhares de anos atrás e não existia ninguém morando ali, então esses dois objetos, essas duas gotinhas, se tornaram uma lenda que foi passando de geração por geração. Elas se tornaram objetos extremamente misteriosos e ninguém sabia onde elas estavam de fato ou se elas realmente existiam. Era realmente uma lenda que ninguém sabia se era verdade ou não. Porém, um poderoso feiticeiro e mago se sentiu muito admirado por essa lenda. Esse feiticeiro se chamava Demânitos. Demânitos era poderoso, sabia muito bem como usar magia, tecnologia e ciência em perfeita harmonia, o que fazia dele um mago muito respeitado e destemido. Ele tinha um grande desejo de encontrar a gota do Sol e a gota da Lua para conhecer essas duas magias e protegê-las. Demânitos vagava pela terra em busca desses itens lendários e eles tinham 3 discípulos para ajudá-lo. Uma senhora chamada Sugarby, um rapaz chamado Methyl e uma mulher chamada Gothel. Porém, Demânitos não era a única pessoa atrás da gota do Sol e da gota da Lua. O terrível vilão Zetiri, inimigo de Demânitos, também procurava por essas duas magias e as queriam para si mesmo para ele se tornar muito poderoso. Enquanto Demânitos queria proteger essas magias, o Zetiri queria elas para ele se tornar a pessoa mais poderosa da Terra. Então Demânitos, que queria muito proteger essa magia, se sentiu super tentado em ganhar essa corrida contra o Zetiri e achar essas duas magias antes dele. E esse Zetiri era um ser demoníaco poderoso de outro reino que desencadeava uma nevasca devastadora que poderia destruir tudo em seu caminho. Ele era tão poderoso quanto Demânitos, mas ao contrário de Demânitos, ele era muito cruel e realmente queria destruir todo mundo. Porém, uma coisa que o Demânitos não esperava era que seus discípulos eram tão gananciosos quanto os Zantiri. Então, os discípulos de Demânitos acabaram traindo o mago e acabaram se juntando aos Zantiri em procura da gota do Sol e da gota da Lua para eles também se tornarem poderosos, abandonando Demânitos e deixando Demânitos lutando contra essas 4 forças malignas: Sugarby,
Mettel, Gothel e o terrível Zantiri. O Demônitos ficou devastado com a traição, mas precisava fazer algo antes que os vilões encontrassem a Gota do Sol e a Gota da Lua. Usando magia e ciência, o Demônitos construiu uma grande máquina que poderia converter o poder do Zantiri de fazer tempestades contra ele mesmo e usou essa máquina para aprisionar o Zantiri e os 3 discípulos dele traidores dentro dessa máquina. Ele conseguiu realizar isso. O Zantiri veio com uma grande nevasca e ele usou essa mágica para converter a magia do Zantiri contra ele mesmo e aprisionou esses 4 vilões, salvando assim o mundo e a Gota do Sol e da Gota da Lua de caírem em mãos erradas. O Demônitos tinha um grande segredo. Todas as descobertas que ele fazia, ele escrevia um pergaminho que ele batizou de pergaminho gráfico. No pergaminho ele descreve a lenda da Lua e do Sol e tudo que Demônitos ia descobrindo em sua jornada, incluindo a localização exata dessas 2 magias. Porém, depois de ele ter destruído 4 vilões que queriam encontrar essa magia para o mal, ele percebeu que esse pergaminho era extremamente perigoso. Então ele rasgou esse pergaminho em 4 pedaços e jogou cada pedaço num lugar diferente na Terra. Em algum momento da história, que não explica bem nem quando enrolados outra vez, 2 desses pedaços acabam na posse de Kirin e Adira, enquanto os outros 2 estavam escondidos no pináculo e dentro do caminho do Demônitos. Os anos se passam e acontece alguma coisa que o desenho não explica, mas a Sugar Bill, o Mettel e a Gothel conseguem sair dessa prisão que o Demônitos criou. Eles se separam e começam a procurar a Flor Mágica Dourada e a Pedra da Lua separadamente, até que a Gothel consegue encontrar a flor, como sabemos. Essa flor mágica passa a ser um objeto de desejo da terrível vilã Gothel e obviamente ela não compartilha com os outros discípulos e some do mapa com a flor mágica. Porém, a vida sossegada de Gothel com sua Flor Mágica Dourada é atormentada quando o reino de Corona começa a procurar pela flor, porque a rainha que estava grávida corria risco de vida. Os guardas foram lá, pegaram a flor da Gothel e fizeram um chá para a rainha, o que deu origem a uma filha com cabelos dourados e com uma magia bem similar com as da Flor Mágica Dourada. Como eu sempre digo nos meus vídeos de enrolados, a Rapunzel se tornou a Flor Mágica Dourada. No momento que a rainha bebeu esse chá da Flor Mágica Dourada, toda a Rapunzel se tornou uma Gota do Sol, não existindo nenhuma outra Gota do Sol ou nenhuma outra Flor Mágica Dourada no mundo. Então a Rapunzel é a personificação da Flor Mágica Dourada e ela é simplesmente a Gota do Sol. Enquanto isso acontecia lá em Corona com a Gota do Sol, vamos lá em outro reino ver o que aconteceu com a Pedra da Lua e com a Gotinha da Lua. A Gota da Lua caiu num reino bem próximo de Corona que ficou conhecido como Reino das Trevas ou Dark Kingdom, porque ele era bem escuro devido a essa Gota da Lua que caiu neste território. Os reis desse reino sabiam da existência da Pedra da Lua, sabiam que essa pedra também era muito perigosa se caísse em mãos erradas, então a principal missão dos reis deste reino era proteger a Pedra da Lua. E essa missão foi passada de geração por geração. Porém, durante o reinado do último rei, o rei Edmund, a Pedra da Lua começou a ficar incontrolável, começaram a crescer ao redor da Pedra da Lua umas pedras negras e pontiagudas. Essas pedras começaram a destruir o Reino das Trevas. O rei Edmund, com medo desse poder, resolve destruir a Pedra da Lua, porém ela é a própria Pedra da Morte, não pode ser destruída. E quando o Edmund tenta destruir a Pedra da Lua, ele acaba criando uma grande explosão que acaba matando sua esposa, a rainha. Então nesse momento ele percebe que a Pedra da Lua não pode ser destruída, que ela é muito perigosa. E com medo que mais de seus outros súditos morram, que mais alguém de sua família morra, ele manda que todos do Reino das Trevas fossem embora para outros reinos, para os reinos vizinhos. O rei inclusive teve que sacrificar de crescer como seu filho para proteger a vida dele. Então ele pediu que uma empregada de confiança pegasse seu filho, o herdeiro, o príncipe, e levasse ele até o reino vizinho de Corona. E esse garotinho, o filho do rei Edmund, era o José. Se você quer saber mais completamente sobre essa história, clica aqui nos cards que eu conto todos os detalhes pra vocês dessa história incrível. Então o rei Edmund mandou todos para longe e ele ficou sozinho no Reino das Trevas para continuar protegendo a Pedra da Lua e proteger que essas pedras pontiagudas não continuassem se espalhando para os reinos vizinhos e que não destruíssem os outros reinos, assim como o próprio reino dele foi destruído. Então o rei Edmund mandou todos para longe e ele ficou sozinho no Reino das Trevas, protegendo para que ninguém pegasse a Pedra da Lua ou usasse seus poderes para coisas maléficas. Agora vamos para os dias atuais e saber o paradeiro da Pedra da Lua e da Flor Mágica Dourada. A ligação da Rapunzel com a Flor Mágica Dourada é desde quando ela nasceu, como a gente bem sabe. Ela se tornou uma Flor Mágica Dourada, a própria Gota da Lua, e não tem como ela fugir desse seu destino
destino. E eu também tenho uma teoria que eu digo que a Rapunzel não pode morrer, vou deixar aqui nos cards pra vocês, porque se a flor mágica dourada não podia morrer, logo a Rapunzel, sendo a flor, ela também não pode morrer. Então aí a Rapunzel vai ser uma flor mágica dourada para todo o sempre, porque ela vai morrer e nem tem como ela reverter essa magia. Enrolados outra vez, a Rapunzel descobre da existência do pergaminho de Demônitos e fica curiosa em saber mais sobre seus próprios poderes. Essa jornada para remontar o pergaminho começa quando ela encontra a primeira parte rasgada na casa de Kirin. Depois disso, a Rapunzel começa a tentar entender as Pedras Negras, ela conhece a Dira, que lhe dá o segundo pedaço do mapa e ela é instruída a achar o Reino das Trevas. A Rapunzel então se encontra com Demônitos, que está aprisionado dentro do corpo de um macaquinho, e o Demônitos mostra para ela onde encontrar a última parte do mapa. Então a Rapunzel encontra essa última parte dada pelo Demônitos e todas as partes se juntam, se tornando o pergaminho gráfico. Nesse momento, quando a Rapunzel descobre a verdade, Demônitos revela uma coisa genial. A junção da Pedra da Lua com a Gota do Sol criaria o poder supremo, que seria a força mais poderosa da Terra. E é isso que o Demônitos e seus antigos discípulos procuravam, incluindo o Zantiri também. Então era uma força muito perigosa e agora era a missão da Rapunzel proteger isso. Como ela era agora a própria Gota do Sol, era o destino dela encontrar a Pedra da Lua. E o Demônitos vai ainda mais longe e explica umas coisas bem curiosas que estavam acontecendo enrolados outra vez. O propósito da Pedra da Lua era ir de encontro com a Gota do Sol, por isso que iam nascendo aquelas pedrinhas pontiagudas por toda a corona. A Pedra da Lua e aqueles negocinhos originados da Pedra da Lua estavam sempre seguindo a Rapunzel para encontrar ela, para encontrar a Gota do Sol. E era por isso que as Pedras Negras estavam invadindo Corona, para encontrar a Gota do Sol, ou seja, indo de encontro até a Rapunzel. Olha só a cabeça pipocando, gente. Se a Gota do Sol não se unisse à Pedra da Lua, as Rochas Negras iriam seguir Rapunzel por toda a vida e ia destruir tudo o seu caminho. E por isso que naquela cena final a Rapunzel está indo de encontro à Pedra da Lua. Ela quer unir as forças da Gota do Sol e da Gota da Lua para conter esse poder de destruição das Rochas Negras e guardar esse poder supremo. Porém, como a gente sabe, a Cassandra atrapalha esse rolê e esse esqueminha todo, porque como a gente sabe, a Cassandra trai a Rapunzel, ela passa na frente da Rapunzel e pega a Pedra da Lua no lugar dela. Naquele momento, a Rapunzel ia consertar tudo, ia tirar toda aquela maldade que a Pedra da Lua tem espalhado pelo Reino Negro e pelo Reino de Corona, mas a Cassandra pega a Pedra da Lua pra ela e ela mesma se torna a própria Gota da Lua e a própria Pedra da Lua, assim como a Rapunzel é a própria Gota do Sol. Gente, olha a cabeça virando pipoca mais uma vez. Então a Cassandra é equivalente a Rapunzel. Enquanto a Rapunzel é a Gota do Sol, a Cassandra agora é a Pedra da Lua. Isso é muito legal. Será que se a Rapunzel encostar na Cassandra, elas vão criar o poder supremo? Será que se elas se abraçarem, tudo ficar bem, a maldição da Pedra da Lua vai ser quebrada? O que nos resta é esperar agora pela terceira temporada, porque o final da segunda temporada foi isso da Cassandra traindo a Rapunzel, e a gente tem que esperar agora pelo primeiro episódio da terceira temporada, que vai chamar A Vingança de Cassandra, e tem previsão de sair aqui no final de 2019. Então vamos aguardar ansioso aqui por mais notícias, porque eu tô muito curiosa e minha cabeça só fica pipocando de teoria, gente. Então, pessoal, essa é a origem dos poderes da Gota do Sol e da Gota da Lua e a trajetória que o desenho nos mostrou até agora. Então, vamos ficar ligadinho por mais notícias, assim que tiver coisa nova eu trago pra vocês aqui no canal. Então, lembre de deixar o seu like, de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra quando tiver vídeos novos de Enrolados outra vez, vocês ficarem recebidinhos de tudo. E semana que vem tem um vídeo onde eu explico o que a Gota do Sol e a Gota da Lua podem fazer, quais os poderes de cada, o que ativa cada uma. Então já se inscreve aí pra você receber esse vídeo semana que vem. Então é isso, pessoal, um grande beijo, obrigada por assistir até aqui. E se você assistir até aqui, você vai comentar o seguinte: eu queria uma gota de pizza. Mas é isso mesmo, comenta aqui de baixo, eu queria uma gota de pizza. A gente se vê no próximo vídeo na sexta-feira. Um beijo e tchauzinho!